precisamos, dentro daquilo que o Senhor sabe que precisamos, de uma edificação espiritual diária, né? De uma edificação espiritual todos os... Louvado seja o nome do Senhor, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que a Ele é dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós sabemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Mas não é fraqueza de falta de conhecimento, é na nossa pequenez diante do Senhor. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, meu amado irmão, minha irmã, se encontra no livro de Oséias, no capítulo 6, do capítulo 4, versículo 6. É a palavra que vem nos alertar, vem falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que Deus, nesse dia, vai estar falando aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir. Tudo aquilo que nós necessitamos ouvir para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas, né? Através de tudo que o Senhor tem nos prometido. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela sempre tem feito a diferença na nossa vida. Sempre tem feito algo diferente na nossa vida. Por isso precisamos nos manter na posição pela qual Deus tem nos chamado todos os dias. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar atentos aí, que eu tenho certeza que Deus vai cumprir com a sua palavra, né? Vai honrar com a sua palavra sobre nossas vidas hoje, né? Porque, afinal de contas, a palavra diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na nossa vida, ninguém pode impedir, irmãos. Porque Deus, ele é fiel, ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias, no capítulo 4, a palavra ela já tem falado aos nossos corações, né? Mas vamos meditar nesse momento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, que nos diz da seguinte forma: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos nessa palavra, meu irmão, minha irmã, que Deus, o Senhor denuncia o pecado do povo, o comportamento deles, cheio de pecado, injustiça, comprometeu até mesmo a natureza. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, conforme aconteceu, do jeito que aconteceu no passado, o povo de Deus ele está sendo destruído porque falta a eles o conhecimento. E por isso nós precisamos clamar a Deus por um avivamento na igreja. Como Abacuque, né? Nós devemos orar. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, também nos diz: todavia, a urgência do nosso tempo não é mais de um avivamento pentecostal, e sim de um avivamento de conhecimento da palavra de Deus. Nós falamos de formação, não estou aqui falando de formação teológica, não, né? Mas do conhecimento do evangelho puro e simples, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a Deus, né? Através do seu evangelho, ter o conhecimento da palavra do Senhor, ter o conhecimento da palavra de Deus, que é o que renova nossas vidas. Servir a Deus sem conhecer a sua palavra, sem estar ligado na sua palavra, é tolice, irmãos. Isso é tolice. Nós precisamos conhecer a Deus de uma maneira sobrenatural. Acontece que falta de sede do evangelho, né? Que essa falta o povo está tendo falta
dessa sede de conhecer o Evangelho, de conhecer a palavra de Deus, a carência de vontade de examinar a palavra do Senhor, né? Nos crentes atuais, né? Isso é uma realidade. O povo quer cantar, o povo quer fazer coreografia, o povo quer fazer isso, quer fazer um monte de coisa, mas chega no momento do conhecimento da palavra de Deus, aí nós vemos aí como que o povo está vivendo. Infelizmente, essa tem sido uma grande realidade. Essa tem sido uma grande realidade no meio do povo de Deus. Vemos aí os cultos de domingo, cultos que a igreja fica lotada, mas chega no culto de doutrina, ou culto de estudo bíblico, ou numa escola dominical, são poucos, irmão. Se o povo que se chama pelo meu nome, né, lesse mais a palavra de Deus, né, certamente, irmão, ele não ia se contentar com qualquer coisa. Amaria a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Por isso, porque depende toda a lei e os profetas. Não é verdade? Como diz Mateus 22. E nisso consiste a verdade, a verdadeira religião de Deus. A única maneira de sobrevivermos reconhecendo a palavra de Deus, examinando as Escrituras, lendo a Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Porém, muitas denominações têm constituído a si mesma o caminho da salvação. Minha igreja que é melhor. Há essa divisão entre o povo de Deus por falta de conhecimento. Essa é uma realidade. A verdade é Jesus. Todavia, irmãos, muitos têm tentado passar as suas verdades pessoais como a verdade do Evangelho. A vida é Jesus. Entretanto, muitos têm sido guiados a caminhos de morte espiritual pela ingestão de falsas doutrinas. A salvação é pela graça. Muitos confundem a graça com uma placa de igreja. Como eu costumo dizer, igreja não salva ninguém. A igreja não é lugar de servir a Deus. Igreja é lugar de aprender a servir a Deus. E muitos têm corrompido isso, têm distorcido isso aí. Eles estão usando igreja para poder, como é que eu falo? Se autodenominar igreja. Não, igreja é lugar onde nós aprendemos a servir a Deus. Onde nós colocamos a nossa vida no altar, aprendendo através da palavra do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa clamar urgentemente por um avivamento bíblico. Nós precisamos ser mais evangélicos, no sentido de que de cumprirmos o evangelho, de ser cumpridores do evangelho. E menos gospel, esse tal do gospel, no sentido de termos uma espiritualidade não baseada em letras de música, numa teologia que não seja feita de slogan, né? Uma adoração a Deus que seja em espírito e em verdade, e não na forma de danças, canções, não. Louvado seja Deus. Nós precisamos ser mais crentes, cristãos, no sentido de sermos imitadores de Cristo, e menos crentes no sentido de não sermos meros religiosos. Aviva, ó Senhor, a tua igreja em toda... a tua igreja, ó Senhor, a tua igreja com a tua palavra, para que ela não seja destruída por falta de conhecimento. Infelizmente, existem muitas portas abertas, mas poucas te conduzem ao caminho, ao conhecimento para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E esse versículo é a mais pura verdade. Sofremos, perecemos, choramos, quase morremos, simplesmente por não conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, por não ter conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Por não sabermos as promessas que temos, quando nós não lemos a palavra, além de ficarmos fracos espiritualmente, ainda perecemos nas mãos de Satanás, porque não tomamos posse da palavra de Deus, porque não a conhecemos. Todos nós sabemos que Deus nos ama, que Jesus Cristo morreu por nós, porém na tribulação, na adversidade, né, popularmente, a gente se lasca, a gente acaba quebrando a cara.
porque nós acreditamos em todas as mentiras que Satanás nos conta, né, que estamos sozinhos, que vamos sofrer pelo resto da vida, que esse é o nosso destino, o sofrimento. O povo se corrompe por falta de conhecimento e nós ficamos calados. E, aliás, vamos responder como se nem sequer lemos sobre esse Deus que servimos. Como nós vamos responder? Como nós vamos viver falando para os outros que somos servos de Deus se não conhecemos, né, verdadeiramente a esse Deus? E vem as dúvidas, né? Será que Deus está comigo? Será que Ele me ama mesmo? Será que esse Deus, Ele é real? Será que tudo isso vai ter um fim? Aí ficamos bem, né, no cantinho, né? Onde o diabo ele quer. Aonde o diabo quer? Quer que você fique no cantinho, parado. Eu vou para lá, mas eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha. Acreditando nas mentiras dele. Perdidos, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Só porque não conhecemos o que Deus tem preparado para nós. Só porque o único versículo, irmãos, que sabemos é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Irmãos, nós precisamos saber da palavra de Deus para sabermos lutar quando o diabo vier com as suas mentiras. Isso né, lançando as suas mentiras sobre nossas vidas, sobre a nossa mente. Louvado seja Deus. Precisamos ter esse discernimento, esse conhecimento. Meu irmão e minha irmã, como é que você quer ser um crente de poder, ser extremamente usado, ir para as nações, orar para os enfermos serem curados, ser aqueles crentes do reteté, se nem a Bíblia gosta de ler? Tem crentes, irmão, que passam a semana inteira, o mês todo, se eu botar a semana inteira sem botar a mão na Bíblia. Ele só pega na Bíblia para ir para o culto aos dias de domingo. Não tira 10 minutos por dia para poder meditar na palavra de Deus, para estudar a palavra do Senhor, para conhecer a palavra do Deus que Ele diz que serve. Se quando lê por obrigação, porque está lá na igreja, e quem está dirigindo o culto pede para abrir a Bíblia, ele abre e lê por obrigação, por dever e não por amor. Como é que você quer falar de um Deus que nem sequer você mesmo conhece? Quer ser usado? Quer ser um canal de bênção? Amém, glória a Deus, aleluia. Porém, meu irmão, se você realmente quer ser um cristão em que o Senhor tenha prazer, isso vai exigir muito sacrifício e renúncia. Louvado seja Deus. Porque quando nós saímos nas ruas, somos altamente, extremamente desafiados em relação à Bíblia. Ou particularmente, tenho um probleminha, né, de saber os versículos, mas não saber onde estão. Agora imagina, se eu digo, mas na palavra de Deus diz, oração, e os enfermos serão curados. O ser vivo, ele pergunta, onde é que está escrito? Eu não sei, e eu não sei. Não sei responder, e aí? Como é que faz, meu irmão? Se você quer ser usado, aprenda a renunciar, aprenda a ter compromisso em ler a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, nem vai, nem sai. Não tente que você vai ser envergonhado. Você quer? Eu vejo muitos falar, eu tenho chamado missionário, mas não quer ler Bíblia. Eu tenho chamado missionário, mas não respeita o seu pastor, não respeita o seu ministério. Desde o começo do mundo, irmão, o agente acusador da destruição humana tem sido o pecado. No início, ele destruiu o que de mais belo existia, que foi a comunhão do homem com seu Criador. O pecado, ele entrou no mundo por causa da desobediência do homem em relação à vontade de Deus. No decorrer dos séculos, o pecado, ele continuou e continua destruindo muitas vidas, tendo um aliado muito eficaz, que é a falta de conhecimento. O povo quer pregar, o povo quer impor as mãos, mas não quer conhecer a palavra de Deus, não quer conhecer o Deus que ele diz que serve. A falta de conhecimento, irmão, tem destruído muito. E isso não é de hoje, não.
O povo de Israel também passaram por isso, né? A falta de conhecimento nas tribos do norte, que é nas tribos de Israel. Louvado seja Deus. Uma tragédia sem igual, irmão, aconteceu com o povo de Deus no tempo do profeta Oséias. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas que conhecimento era esse? Não era um conhecimento secular e muito menos científico, não. Senão, irmão, a ciência a respeito do propósito de Deus, por intermédio da sua palavra. Conhecer a Deus é obrigação de todo aquele que professa fazer parte do seu povo. Louvado seja Deus. É própria da vontade de Deus que o seu povo, além de conhecê-lo, também o entenda. Olha o que diz lá Jeremias, capítulo 9, versículo 24. O Senhor Deus primeiramente se revelou a Israel, mas pela boca de Ezequiel falou que os gentios, os não-judeus, né, também o conheceriam nos últimos dias. Ezequiel 38:16, né, em sua oração sacerdotal, Jesus ele deixou bem claro que a vida eterna que tantos almejam depende prioritariamente de conhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro, bem como também a Jesus como enviado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias, irmão, significa salvação, de onde procede o nome Josué. Louvado seja Deus, cujo significado é Jeová, é salvação. Ele era filho de Beri, né? E ele profetizou para o reino de Israel em 700 anos, né? Antes de Cristo, sobre o rei, quando Jeroboão II reinava. E nesse tempo Israel, que era formado por 12 tribos, já estava com o seu reino dividido, estando 10 tribos ao norte, né, de Israel, e 2 tribos ao sul de Judá. Israel, que era as tribos do norte, era formado pelas 10 tribos. 10 tribos ele tomou como capital, né, a Samaria, e apostatou da fé, se prostituiu, indo após deuses estranhos, se colocaram diante de Deus estranho, para fazer notório que essa apostasia e prostituição. Deus ordenou que Oséias se case com uma prostituta, né, chamada Gomer. Mesmo sabendo que ela não lhe seria fiel e que o abandonaria, Oséias a trata trata ela com muito amor, com ternura. O amor de Oséias por sua esposa infiel era uma maneira de Deus fazer conhecido o seu amor pelo reinado de Israel, que tinha abandonado a Deus, que tinha traído a Deus com os falsos deuses lá de Canaã, mas que estava disposto a perdoar a traição e recebê-los novamente como seu povo. Porém, irmãos, isso só seria possível se o povo conhecesse a real vontade de Deus e tomasse uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava disposto, mas para que isso acontecesse, eles tinham que abandonar o pecado para servir a Deus. Jeremias capítulo 24, versículo 7 diz assim: e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. A responsabilidade do sacerdote é levar conhecimento da lei ao povo, irmãos. Deus ele se faz conhecido a seu povo mediante as obras das suas mãos, pela sua palavra, revelada lá na lei. Olha o que diz Salmo 19, versículo 1. Naquele tempo, irmão, apenas os sacerdotes e os reis possuíam as escrituras. Os sacerdotes descendentes de Levi haviam sido separados do meio, né, das 12 tribos de Israel, como tribo sacerdotal, para intermediarem o povo perante Deus. Sua responsabilidade ali, como sacerdote, consistia em ofertar sacrifício, interceder e principalmente levar o conhecimento de Deus ao povo por intermédio da lei que Moisés deu a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente o que nós estamos vendo hoje,
Se você abrir o Facebook, você vai ver várias pessoas fazendo live, né, com revelação, só revelação. Aí você vê lá 1.000, 2.000 pessoas assistindo, porque querem uma revelação. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho salva, cura, liberta e leva para o céu. O verdadeiro evangelho ensina a palavra do Senhor. E isso é o chamado do sacerdote, para ensinar o povo o caminho que deve andar. Louvado seja Deus. É desse jeito, irmão. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2,7. É assim que diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Os sacerdotes, irmão, como ungidos de Deus, eles deveriam ser exemplo para todas as nações. E assim como é exigido dos ministros, né, de Cristo, que sejam dessa forma também. Eles jamais deveriam relaxar nessa responsabilidade. Porque se o povo, né, como rebanho de Deus, viesse a se afastar, apostatar dos caminhos de Deus, eles seriam duramente responsabilizados por isso. Olha o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12. Os sacerdotes sabiam perfeitamente. Quando eu falo sacerdote, estou dizendo pastores, presbíteros, diáconos, pregadores da palavra, que são chamados para ministrar, para ensinar a palavra de Deus. E eles sabiam perfeitamente das suas responsabilidades quanto a alimentar o rebanho de Deus com a genuína doutrina da palavra do Senhor. Mas eles se deixaram dominar pelos sentimentos de cobiça, de avareza, né, o que levou eles a praticarem outros pecados, como a luxúria, a prostituição, a idolatria. É só ler lá, Oséias capítulo 4, versículo 13. O mais triste, meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso, foi que os sacerdotes descobriram que manter o povo na ignorância era mais promissor e lucrativo do que mostrar o caminho de Deus. Será que não acontece o mesmo nos dias atuais? Nós vemos muitos aí enriquecendo, né, com o dinheiro do povo, mas não ensinam a verdade, não pregam a verdadeira, não ensinam a verdade, a palavra de Deus, porque quando o povo começar a conhecer a palavra de Deus, eles vão deixar de cair nesses contos, né, por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, muitos estão arrancando a lã das ovelhas, a força. Louvado seja Deus. E naquele tempo, meu irmão, antes da manifestação do Messias, de Jesus Cristo, isso estou falando no Antigo Testamento, os pecados do povo eram cobertos mediante a entrega sistemática de ofertas no altar, e de todo o hebreu, sem exceção. Precisava ir ao templo e diante do sacerdote, confessar suas culpas, levando as suas ofertas com oblação pelos seus pecados. Misericórdia, irmão. Era desse jeito. Lá em Levítico capítulo 9, do versículo 1 ao 7, vai falar sobre isso. Ninguém poderia se apresentar aos sacerdotes de mão vazia, porque das suas ofertas entregues no altar dependia o perdão dos seus pecados. Olha aí, Jesus Cristo, irmão, se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. Na verdade, o povo estava ali comprando um falso perdão. E a cada pecado cometido se tornava obrigatório o pecador se apresentar ao sacerdote levando a sua oferta. E os sacerdotes, eles viram que isso era bom para eles financeiramente. Assim, irmão, eles se calavam, não repassando à congregação os conselhos de Deus. Eles deixando o povo, né, à vontade para pecar contra o Senhor. A única coisa que eles faziam era lembrar o povo que a todo pecado cometido se fazia necessário fazer expiação por eles, levando as suas ofertas até o altar. É claro, dessa forma, era assim que acontecia. O pecado, ele foi pouco a pouco, irmão, destruindo o povo santo, porque o conhecimento da palavra de Deus, tão necessário à salvação, lhes era negado por causa do quê? Da ambição do sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Eles deixavam de ensinar o povo a palavra de Deus, porque a ganância falava mais alto, o desejo de ter um lucro financeiro falava mais alto, a ganância tomava conta dos sacerdotes naquela época.
Mas o Senhor vem e repreende os sacerdotes. O capítulo 4 de Oséias começa com uma indignação de Deus face à desgraça que se abateu sobre o seu povo. O versículo de 1 a 3 fala da tragédia que aconteceu pela falta de conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, versículo 1, ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Versículo 2, se permanecem a perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Versículo 3, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão retirados. Olha a ira de Deus contra o povo que não quer conhecer sua palavra. De quem era a culpa, irmão, por essa calamidade? Por essa tão grande calamidade? Daqueles que foram separados e ungidos para fazerem Deus conhecido ao povo. E mediante a revelação da lei escrita, os sacerdotes que eram responsáveis. Eu já fui criticado várias e várias vezes. Eu não vou lá na igreja do pastor Alexandre, não, porque o pastor Alexandre, o negócio dele é estudo bíblico, é culto de doutrina, é culto de estudo, eu não vou lá não. Não, irmão, não me importo com isso. Eu estou ali para poder pregar a palavra de Deus, porque a responsabilidade foi dada nas minhas mãos. E eu preciso falar do amor de Deus. Agora, quem não quer conhecer, o povo sofre por falta de conhecimento. E no versículo 6, o Senhor, Deus, ele revela a sua tristeza com a destruição do seu povo. Imediatamente ele dá a sentença punitiva aos responsáveis por essa adulação. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só. No versículo 8, Deus ele revela claramente o motivo que fez os sacerdotes agirem dessa maneira. Que diz assim, comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. O Senhor ele mostra claramente que os sacerdotes não agiram por ignorância, por falta de conhecimento, não. Mas eles agiram conscientes do que eles estavam fazendo. Porque eles tinham um ardente desejo em que o povo continuasse transgredindo os mandamentos de Deus. Afinal de contas, isso dava lucro para eles. No Novo Testamento, Pedro ele profetizou que nos nossos dias surgiriam homens com as mesmas características. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Louvado seja Deus. No capítulo 4 de Oséias, versículo 9, diz assim, que Deus promete castigar os sacerdotes mediante as obras que fizeram, uma vez que eles mesmos se entregaram ao pecado, assim como fizeram o povo errar. Eles incentivavam o erro do povo. Eles perderiam o privilégio de serem sacerdotes diante do Senhor, assim como aconteceu com o ministério de Eli, que foi conivente com o pecado dos seus filhos. Lá em 1 Samuel, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Na nova aliança, irmãos, sobre a qual nós vivemos, Jesus ele edificou a sua igreja e o seu desejo é que ela cresça em graça e conhecimento, a fim de que ela também não seja destruída, como Israel foi no tempo de Oséias. Louvado seja Deus. Jesus ele estabeleceu a sua igreja nesse mundo como um corpo sacerdotal, concedendo dons espirituais para a sua edificação. Como corpo sacerdotal, pesa sobre nós a responsabilidade de nos exortarmos mutuamente
para que ninguém seja destruído pelo pecado, como foi Israel lá no tempo de Oséias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, nos diz: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele não estabeleceu sacerdotes específicos sobre a sua igreja, conforme o modelo que nós vemos, né, em alguns lugares, mas o ministro pelo dom do Espírito Santo, com semelhante responsabilidade, que é levar o conhecimento da vontade de Deus, mediante o Evangelho de Cristo. Aqueles que são chamados e separados para essa finalidade, né, o Espírito Santo aconselha a não tomarem o mesmo caminho dos sacerdotes dos tempos de Oséias, que foi o que? A ignorância, a avareza, né, e pela qual eles corresponderam aos seus ministérios. Louvado seja Deus. Também é de responsabilidade de todo aquele que é aspirante ao ministério do Evangelho, né, ter a dever de levar o conhecimento da palavra de Deus à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo 3,2 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. É importante, meus irmãos, salientar que ter conhecimento não é saber textos decorados da Bíblia e lançá-los à igreja, como muitos até gostam, né, de exibir mostrando que conhecem a Bíblia. Não, ter conhecimento é, sobretudo, irmão, ter discernimento da vontade de Deus, que Ele dá somente a quem pode, a quem pede e busca a Ele. Essa é uma realidade. O apóstolo Paulo, né, chamado e separado por Deus para ser apóstolo dos gentios, ele entendeu a sua responsabilidade. E ao se despedir da igreja lá em Éfeso, né, pois ele não iria mais voltar ali, ele disse, lá em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27, diz assim: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o evangelho, todo o conselho de Deus. Paulo, ele sabia muito bem que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, né? Provérbios capítulo 11. E por isso que no fim da sua carreira nesse mundo, pode dizer com muita convicção: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos ministros da atualidade podem dizer o mesmo que Paulo? Quantos de fato têm anunciado ao povo todo o conselho de Deus sem mudar nada do que está escrito? Quantos a semelhança daqueles sacerdotes também têm se calado, deixando o pecado minar suas congregações por medo de perder as vantagens financeiras? Quantos não estão, irmãos, a se enquadrar, né, no que está escrito lá em Isaías capítulo 5, versículo 10, né? Quantos, irmãos? Não vamos esquecer que Deus não se zomba. No passado, ele puniu os sacerdotes que fizeram seu povo errar e se perder pelo pecado. Então, ele não terá por inocente, irmãos, os ministros do Evangelho que relaxarem no cuidado com a sã doutrina, pondo a perder o rebanho do Senhor. Louvado seja Deus. E para finalizar essa mensagem de hoje, eu deixo para você no Tiago, para você meditar. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A quem muito é dado, meu irmão, muito será cobrado. Você tem desejo? Então tem que saber que para fazer a obra de Deus, tem que conhecer a sua palavra, tem que ter o conhecimento. E vou repetir a mensagem oficial de hoje.
Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu amado irmão, minha irmã, né? Que você estiver ouvindo essa palavra, que você venha tomar a posição pela qual o Senhor tem te chamado. É o que eu te deixo para você, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, que Ele venha abençoar o seu dia, sua família, venha fazer uma obra perfeita na sua vida. Que Deus venha colocar alegria no seu coração, toda ansiedade, toda preocupação, toda depressão, em nome de Jesus, venha ser jogado por terra, venha ser repreendido e a alegria do Senhor venha fazer parte da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus.